Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais do relacionamento com a afinidade, né? A, a lógica de saber sobre a religião Umbanda, né? A gente vai trabalhar esse desafio que que está no universo, né? Está no, faz parte do universo religioso que diz em algum momento na história do Brasil tendenciou os seres a desenvolver essa versão de religião que a gente já conversou nos vídeos anteriores sobre essas causas e efeitos, né? Sobre essas medidas que cabem a um processo de grau elevado, né? Não é só a idade que traz é, sensibilidade para com as relações, né? Existe o efeito de uma integração e o trabalho dos integrantes que faz esse essa essa cadeia sensitiva, né? Ou seja, não basta ser sensível, existe uma temática que expõe a sensibilidade por um estímulo, por um particípio. Então, se você é agente orante temático de um particípio, né? Se você tem um tema para vestir, você tem um time, né? Um tema. O que acontece? A classificação do tema te coloca em exame. Então, a sua mente, a sua consciência, os seus verbos conseguem ser acuados. A gente consegue filtrar o seu verbo pelo tema que você diz a ter carga na sua natureza sensível, no seu universo de respirar e transpirar essa natureza toda que é a vida. Só que em sociedade a gente tem vários temas que nós participamos e a gente embaralha tudo e um verbo fica parecendo que é vários. Poxa, você me chega assim, mas você chega assim para tudo. Como que eu vou saber quem é você? E aí a gente começa a inaugurar, né, esse dado de investigação que faz com que a gente consiga destemperar o ser a partir dos particípios que ele faz, né? A partir dos temas que ele veste. E aí nessa converte e ação, a gente pega a ação e converte ela em uma dada pólvora, em uma dada bala de acerteza ou de prática de acerteza a partir da escala que ela notifica do ser e que o ser compreende a partir dessa escala em uma jaula, em si mesmo, na sua imagem e semelhança, né? Então, toda a sua ação ela vai, ó, monta aqui, ó, dá um circuitozinho aqui, aí você tem um universo de ações formando você. Essa é a mágica do boom, do Big Bang, né? Então, tudo explode, você se explode e começa a ser montado pela descendência das escalas refinadas dessa explosão, desse acontecimento histórico. Então, você colide, a vida colide no seu universo e você começa a ser
detectado a partir dessas montagens, né, de ações. E isso fica significando você, querendo ou não, isso é a diversão de você sobre a sociedade em julgamento. Se tem alguma coisa que é valiosa para a sociedade, é a informação dessas pessoas. Porém, é secreto. Né? A gente não vai falar de graça para você, ninguém vai falar de graça para você o que é uma coisa. Você precisa de certa forma, recolher. Entende? Você precisa de acatar, recolher, juntar sabedoria nesse universo, sensibilidades. Porque se você tem a capacidade de fazer isso, você tem a capacidade de descobrir toda a união de verso que tenta desinverter você para um tema de impulso e contração, de conexão nesse sentido, uma vez que tudo nessa jogada é tomada de descarga de impulso de alguém que trabalhou por conta disso, de formar isso, de acreditar nisso. E esse alguém vai cobrar de você. E você precisa de ter energia para pagar, né? Nós todos precisamos de ter energias para pagar. E a sabedoria é a melhor forma de resolução que você tem nesses impulsos de florescer um apagamento, um equilíbrio de conter todo esse descontrole de dever algo, não é mesmo? Então esse é um fluxo de informação, de resolução que arquiva o ministério dessa forma de educação. E dessa nascente transduz vários temas de desenvolvimento em resolução de organismos vivos que vivem e dependem dessa natureza, que a gente chama do Criador de Deus. Então, você pode pegar as lentes que você quiser, você pode pegar a madeira que você quiser, você pode esculpir o que você quiser, que se o caminho é só um para chegar no conhecimento fino, todos nós vamos nos unir no final das contas. Nós todos vamos estar juntos. Eu falo todos os que conseguirem ir pelo caminho. Não é mesmo? O caminho ele é só um. Porém, o caminho está no centro de tudo, disparte para tudo. Todos podem e têm um caminho para seguir, que é seu. Eu tenho o meu caminho. O gato que está aqui do meu lado, ele tem o caminho dele. E isso é respeito, né? A gente respeita todo ser humano e toda a matéria que existe já caminhou e tem caminho, né? E ajuda a nos caminhar, nós nos caminhar a uma transformação. Nós estamos o tempo todo transformando. Nós somos um evento de transformação e nós somos a prova de que a transformação é possível. Somos a prova. Não é só possível que a gente ajuda a natureza a se transformar. Todos nós estamos pagando preço com a vida. É claro que alguns de nós não respeitam isso e desenvolve complexos de merecimento. Um desses desequilíbrios está na própria religião. Mais que ela queira ajudar, ela tem muito erro na conta. Todas. Porque todo tema, toda religião, todo conjunto de pessoas erra. De alguma forma erra. Tentando
é aprender com o erro. Geralmente quem erra mais é aquele e que tem vontade de acertar, é aquele que consegue ter mais certezas, porque dependendo das pessoas, né, a coisa vai ficando complexa. Você vai juntando um grupo de pessoas e você erra para aprender e às vezes você precisa de fazer a pessoa errar para aprender, ou você precisa de mostrar o seu erro para a pessoa. Não é assim? A gente conta o nosso erro pensando que a pessoa não vai errar. Só que às vezes ela precisa do erro dela, ela precisa de cometer o erro dela para ela encontrar o caminho dela. Só que a gente às vezes bagunça e tenta acreditar que o caminho, todo mundo pode ir pelo mesmo caminho. E a religião às vezes ela ilude ou não explica direito as coisas da forma que as pessoas consigam entender. Nem todos entendem a palavra ou a menção religiosa dos particípios que elas fazem em suas integrações e suas tentativas de integrar-se a uma reunião religiosa. Porque lá não tem nada de espírito, isso e aquilo. Lá o pessoal está tentando aprender o seu caminho, né? O seu equilíbrio de caminhar e de mudar diariamente. Toda essa ilusão, de certa forma, porque quando a gente conta uma história e ela tem várias interpretações, é uma ilusão, né? É uma ilusão, né? E aí o que que acontece? A gente ataca uns aos outros com as nossas versões de ilusões, porém esses ataques são só para gerarem vitórias iludidas. Olha, se a gente briga com ilusões, a gente vai criar uma vitória iludida, né? Bom, e as pessoas às vezes se contentam com vitórias iludidas, né? Tem muitos participantes de religiões que dizem ser vitoriosos só porque são de uma religião. E aí é complicado, porque isso às vezes as religiões até aproveitam disso, né? Do número, dessas questões. Então, de certa forma, não é muito seguro. Apesar da religião ela ter uma certa qualidade de sabedoria, de praticar a sabedoria, ela observa pessoas em atividades e ela consegue julgar erros, principalmente por unir informações que os seres humanos declaram erradas por lamentarem ter feitos. Olha só, aquela questão da confissão, né? Aquela questão do arrependimento, aquela questão da, da cura espiritual, dessas buscas e tudo, né? Bom, de certa forma existem várias interpretações para essas naturezas, e se existe uma bondade, um erro que ela é coletiva, né? Um desejo ele se faz coletivo, porque na verdade a gente pode criar uma informação e dizer que ela é boa ou que ela é ruim e carregar ela por aí, né? Por exemplo, a arte ela demonstra muito isso. Tem pessoas que veem uma obra de arte e falam que são boas. Tem outras que falam que a mesma obra de arte não é boa. Falam que até ela é pecaminosa. Entende? Então existem várias formas de interpretar. E todo o cuidado que a gente tem na sensibilidade, de praticar a sensibilidade, é para, de certa forma, nos organizar, estabelecer a responsabilidade com nós mesmos
sobre todas essas interpretações que desviam a nossa atenção para conosco, né? Para com essas estações de sensibilidade. Porque existem vários efeitos que modificam a peça que a gente tempera, climatizando a nossa estabilidade, nosso equilíbrio de viver nessa rotina, nesse universo. Por quê? Porque as pessoas podem enxergar de diversas formas e trazer suas visões para nós. E aí, com as visões das outras pessoas, a gente vai se cegar. A gente não vai enxergar da nossa forma. E a nossa forma é que importa, porque é nós que vamos caminhar pelo caminho. A gente que vai conseguir converter a imagem em uma ação de certeza. A certeza do próximo não cabe em nós. Entretanto, a sociedade desmontou tudo e agora ela tem a artificialidade de julgar os montados que trabalham, né, na sociedade, que tem uma certa participação na sociedade. Sejam qual o espaço e qual o centro de trabalho, por exemplo, a sociedade. Se uma religião ela está dentro de uma sociedade, ela trabalha para a sociedade. Então, antes da religião funcionar, a religião, todas as pessoas dessa religião, elas precisam de entender e respeitar a sociedade. Por mais que lá dentro da sua religião existam coisas que fluem, que não são tão bem vistas do lado da sociedade, né? Ela pode se fechar assim, ela tem esse direito, a democracia, esse ponto de investigação e de resolução e de prática de conhecimento e relacionamento com o espírito ou isso e aquilo, de interpretação e entendimento, é possível, pode, só que na sociedade aí já existe ou um modo que cabe a todos nós, né? Todos nós que vivemos nessa sociedade, né? Então, existem esses equilíbrios e esses pontos de desequilíbrio que às vezes interferem, porém, essa interferência é prevista porque a sociedade ela trabalha com outro tipo de resolução, né? Então não é uma mudança e não é uma prática de alguma coisa que vai te desmontar daquilo que a sociedade julga, né? Não é assim que funciona. Porém, conhecimento até o lixão tem, né? Conhecimento está em todo lugar, principalmente se a pessoa ela tem um controle pessoal de desescrever em si mesmo os acontecimentos, né? E conseguir operar esses valores de acontecimento e às vezes até mesmo cogitar as importâncias, os ritmos, as notações harmônicas que elas têm e de certa forma ser grato por isso, né? Agradecer todos esses particípios em natureza. Porém, às vezes as pessoas estão tão preocupadas em se encontrarem nessa música, nessas descargas, e às vezes elas só ficam reiterando a si mesmas, né? Sem dialogar harmonicamente ou procurar notificar-se e soar
notificando harmonia sobre a sua passagem em relação com tudo. Tem todos esses detalhes, todos nós estamos nessa parte. E o legal é que a Umbanda, né? A gente tá vendo a religião Umbanda, tá? Passeando nesse entendimento, né? Tentando desenvolver esse entendimento com a religião Umbanda. E a própria palavra Umbanda, ela tem essa metáfora, né? Umbanda. Então é como se para uma pessoa, né, tudo fosse uma banda que a propriedade espiritual consegue desenvolver a harmonia boa ou ruim. E a boa, o bem, né, o bem é diferente para todo mundo, né? É diferente para todo mundo. Não existe uma que o bem é isso e isso, né? Então, o bem ele é uma soma na harmonia. É um equilíbrio que diz estar e às vezes soa, né? Faz um particípio de ressonância com essa harmonia. É uma banda, né? Uma banda não é só um, né? São vários. Né? A natureza, ser em banda com a natureza, é você se relacionar harmonicamente com a natureza. E assim você conhece você e respeita você e pratica os cuidados devidos. Bom, e sempre é um desafio. Bom, entretanto, né? Quando as pessoas decidiram criar outras versões de religiões, de certa forma elas tinham uma estrutura que é condicionada pela palavra mesmo, pela assemelhação de loja, né? Que é a do cristianismo, é a religião. Se todas são religiões, todas têm algo em comum. Todas vendem algo em comum. Né? Todas cobram algo em comum. Mas será que religião é uma coisa... ela tem... ela vende uma coisa certa, boa, né? Quem responde isso para nós são as pessoas que praticam essa religião. Entretanto, nem todas as pessoas conseguem dizer se é bom ou se é ruim, porque elas não conhecem o outro lado, entende? Muitas não conhecem o outro lado e as pessoas que se dizem conhecer, às vezes não têm uma resolução de conhecimento tão boa assim para poder gerar uma resolução. Fato é que a religião é um sistema que ajuda a conhecer, e ela dialoga montando o seu conhecimento para as pessoas também partilhar esse conhecimento. Só que de certa forma, tudo que a religião tem e dá é bem natural, né? É muito natural para o ser humano. Ela só constrói uma relação mais íntima com essa natureza para poder controlar essa natureza, para poder instalar tecnologias nessa natureza e controlar ela. Medicamentos, orações, palavras, campos da imaginação, personagens. É como se a religião ela pegasse, extraísse o seu órgão
e trabalhasse o controle dele a partir de ter mediações, danças, sei lá, manifestações, né, diversas formas. E o que que ela faz? Por que que ela faz isso? Porque ela sabe disso. Para poder deixar o seu órgão mais forte. Para poder te dar resistência orgânica. Para poder te curar. Ou te fazer ser um competidor de si mesmo, né? E se você se deprimir algum dia, pode ter certeza que é um órgão seu que está em descarga. Precisa de uma bateria, né? Precisa de uma bateria nova, de uma reação nova, de uma adrenalina nova. E a igreja ela trabalha conhecendo isso, né? E às vezes a gente consegue isso repetindo várias vezes, tá? Com a ajuda da crença, né? A gente precisa de ir em algum lugar, de certa forma pensando, né? Que vai acontecer alguma coisa, que vai conseguir alguma coisa. É porque a gente sempre vai na natureza caçar, pensando que vai conseguir caçar, pensando que vai conseguir acabar com a fome. Sente. Vai conseguir vencer a fera. Olha, se Deus fez uma coisa para nos mostrar quem nós realmente somos, tá na natureza, tá nos animais. Se existe alguma fome em nós, a gente vai na natureza e encara ela, olho no olho, vida na vida, olho por olho, dente por dente. E a gente só consegue caçar aquilo que descaça a gente. A fera que a gente vai conseguir, a gente já conseguiu, porque ela já chama por nós dentro de nós. Só que quem sabe disso são os antepassados. A gente só desencamadou, a gente só cobriu essa sabedoria. Nós somos imagem e semelhança dessa herança coberta. Se a gente descobrir nós mesmos voltando-nos no tempo, a gente veria essa relação de perto com Deus escrita em Gênesis. Só que é muito difícil a pessoa entender Gênesis nos dias de hoje. É difícil demais. A pessoa não consegue. A gente é de certa forma cegado pelo dinheiro, pela dificuldade financeira que a gente tem, pelas pessoas que julgam a natureza da nossa família, sobre o trabalho que a nossa família dá ou pode dar na natureza, sobre as pessoas e as relações que tomou, nos enche de vergonha, nós mesmos, nos impõe questões sociais que devem ser obedecidas, olham para nós com olhos de questionamentos, com olhos de porquês elevado a potências que nem nós sabemos contar, porém sentimos. Então hoje, os dias de hoje, por mais que esteja bom para muitas pessoas, né? Por mais que a gente tenha muitas pessoas, isso e aquilo, desenvolvendo essa harmonia, existe uma praga no mundo de hoje, que é a cegueira. Você pode ter impresso mais Bíblias do que pessoas no mundo, mais livros do que pessoas no mundo, mas as pessoas estão enterradas
nas cobertas. Estão se cobrindo de não saber. Eu me cubro de não saber. Eu consigo dinâmica de não saber. Porque quando eu sei, eu tenho medo do que sei. Eu me espanto com o que sei. Eu fico com nojo. Eu me envergonho da minha participação entre todos os demais nesse saber, essa montagem de saber. Eu vejo quanto o ser humano é desesperado, ignorante, né? Corre de si mesmo. E é como se as pessoas, né, elas encontrassem o seu caminho a partir das outras, porque as outras se tornam desafios. Quando uma pessoa ocupa um lugar, outra pessoa não pode ocupar esse lugar no espaço, né? E o tempo está contando. Mas quem falou que a conversa e o diálogo não permite? A salvação eterna está no diálogo, né? Se eu quero ocupar o local que a pessoa está, a gente pode conversar. Agora, quando a gente monta uma conversa guiada por leis que deixam burocrático tudo, a gente diz assim: é bonito o desespero. Olha que personagem bacana. Ainda bem que o desespero nasceu para me conhecer. Ele, olha lá. Esse ali é o desesperado. Ah, eu conheço. Esse é o desesperado. É aquele que não pode saber conversar. Porque ele conhece a burocracia, tem medo da burocracia. Ele não tem dinheiro para pagar advogado, a família, porque a família dele não consegue, não conseguiu educação para saber tudo isso, porque ele não foi na igreja. Olha ali o desesperado. É um personagem, a gente conhece porque a gente estudou, a gente sabe dele. Mas esse desesperado, ele sabe conversar. Porém, as pessoas colocaram o ser humano desadmitindo o diálogo que ele poderia ter por ser humano, por ser parte daquilo que a gente descende, daquilo que a gente constrói com a maior graça de Deus. Aquele momento de amor, né? Se não é amor, se aquilo, né, se a união de um feto não é um amor, aí a gente tem desespero e se expondo. Crime. E quem foi que fez o crime? É complicado. Complicadas, né? Bom, para finalizar, a gente já está no quarto vídeo dessa religião que a gente tem falado, que é a Umbanda, né? Então, nesses 3 vídeos anteriores, a gente já falou, discutiu, refletiu, colocou evidências, operou palavras, tendenciou analogias, né? Tudo em função de ser humano e ter condição de fazer isso. Hoje a gente vai tentar finalizar aqui o artigo que a gente está lendo. E a gente parou nessa parte aqui, ó. Falta diferenças entre Umbanda, hino da Umbanda e hino da Umbanda. Então acho que a gente fecha aqui rapidinho. Umbanda. Só para deixar claro, né?
a natureza ela se expressa com energias. O sol vem, bate na natureza e permite a partir do sol a, a quebra de várias energias. O sol ele é um quebrador. Sabe igual a mastigar? Sabe a mastigação? O sol ele mastiga toda a terra. Só que em diversas horas a terra ela se revive, renasce, né? Então o sol tá lá. E aí ele tá mastigando. E aí, por exemplo, a gente tem essa peça, essa peça, essa peça e essa peça. Então ele tá mastigando todas com a mesma potência. Só que essa peça já sobrevive há mais anos. Então, ela já reviveu várias vezes, por quê? Porque com todo o quebrado que o Sol faz, as matérias quebradas conseguiram se reunir com os intemperismos que a gente faz, né? Com as forças da natureza. Água, Sol, terra e o ar, né? Tudo isso aqui, ó, sobre essas relações, ajuda a montar peças. Todas essas peças com o Sol, o Sol ajuda a carregar essas peças e essas peças descarregam a sobrecarga. Então, nesse descarrego de sobrecarga das energias, que principalmente a gente tem o Sol, toda a natureza descarrega igual, né? Igual ao Sol. Então a gente tem o igual ao Sol. E aí a gente forma o que? A imagem. Então o universo traz para nós com o Sol uma banda comum para todos, que é a energia eletromagnética, conhecida por nós. É a energia do Sol, espectros de luz, né? Bom, e aí é assim para tudo, porque a partir desse Sol, dessa formação de carga, dessa sobrecarga, a gente consegue carregado descarregar em som mecanicamente. E aí a gente cria o nosso próprio universo, que é a virtual som. É o universo virtual som. Ou seja, é a nossa comunicação. Olha só, a gente tem a umbanda de imagem pelo Sol e nós, seres vivos gerados dessa como um Sol, né? Igual ao Sol, ou como um Sol, comungando o Sol, a gente consegue ter uma comunção ou comunicação. Legal, né? Porque a gente mexe na natureza e vibra ela. A vibração dela interfere na energia tanto solar presente, né, na camada, quanto nas moléculas de ar, de gás, né? E aí a gente escuta esse som porque esse som mexe na atmosfera a qual tem nos carregado. Então a gente tem as diferenças que a gente chama de carguinhas. Carguinhas a gente comunica com carguinhas, né? A gente choca com a gente colide com as carguinhas. Elas nos dão garrinhas. E assim sucessivamente, né? A gente tem sempre essas coisas. Se a gente levar para o nosso organismo, né? A gente tem um organismo, só que esse organismo é complexo. O nosso organismo, ele tendencia a desarmonizar, a montar
essas versões, né, de imagem, de som, buscando cuidar para que esse verso esteja sempre em equilíbrio. O equilíbrio permite essa pessoa viver, sentir a vida. O equilíbrio ajuda essa pessoa a desejar. É igual uma criança, igual um neném, né? O neném, ele não sabe de nada. A única coisa que o neném sabe é que ele quer viver. Ele quer chegar, ele quer vencer aquilo que dói para ele, aquilo que ele está em adaptação. E aí vai se ciclicando, e aí esse bebê vai crescendo com o passar do tempo, vai crescendo, e essa banda vai se tornando cada vez mais rígido, a ponto de poder andar, né? A ponto de poder celebrar a vida. Então, se a pessoa ela tá com algum problema ou tiver algum problema nesse passos dados, ela vai precisar de voltar no tempo, no passo dado. Ela precisa de voltar no passo dado. Então, como que a gente vai fazer isso? Dúvida. Como? Vamos pesquisar. Então, a religião, ela é basicamente isso, né? Então, ela religião, né? Então, do todo, né, ela consegue os registros que ajudam a voltar no passo dado ou operar o defeito que o passo dado deu. E aí, Deus, sinais, a gente consegue acertar-se com isso. Ok? Vamos lá. A gente já viu que o candomblé, ele, diferente da Umbanda, é uma religião de origem africana. A Umbanda, ela tem origem brasileira. Ela foi criada no Brasil, na verdade, né? Então vamos lá. Embora Umbanda e Candomblé compartilhem a veneração aos orixás e a forte influência africana, elas possuem diferentes significativos. Então, olha só, o mecânico, ele tem aquela questão de trabalhar a sensibilidade a partir de eixos, né? Eixos não são integradores de coisas. Então, o que a gente viu aqui foi um eixo sendo encamadado, né? Então aqui, ó, a gente tem eixos aqui, ó, eixo, né? Aqui a gente tem um eixo, né? A gente pode ver assim, não há problema nenhum, né? Um eixo aqui, um eixo aqui. E se a gente quiser de pegar um eixo e ver todos os eixinhos que tem ali, a gente consegue também, né? Porque um eixo, né, é formado de eixinhos ou materiais que formam os eixinhos, né? Tem vários eixos, beleza?
E aí a gente tem nessa condição a forma de tendenciar a sabedoria dos orixás. Né? O que representa os orixás? Se a gente tem um eixo, né? Se a gente pegar o eixo e fazer uma reação nesse eixo, a gente consegue anotar as vibrações, né? Os chás, os chiados, né, desse eixo. Então, a gente tem um som aqui, ok? Pegar o ritmo e fazer riffs, a gente tem até música desse eixo, por exemplo, dessa perna esquerda. Então, olha que doido, né? E a forte influência africana, elas possuem diferenças significativas. Origem: o candomblé tem raízes mais profundas nas tradições africanas trazidas pelos escravizados ao Brasil, especialmente da Nigéria, Angola e do Benin.